Vou ser honesto, tenho um grande problema com isso. Ano passado, sem querer, vazei meu número de telefone da forma mais idiota. Em um vídeo, precisei entregar um currículo e esqueci de borrar o número. Assim que percebi, corrigi. Já é tarde, e desde então, pessoas me importunam sem parar. Trocar de número ajudaria, mas uso o mesmo há 15 anos e isso me incomoda. Eu poderia prestar queixa, mas também já passei trotes. Então, como empresário, tive uma ideia. Será que eu não poderia vazar de propósito um número falso meu, mas que na verdade seria um número tarifado para que eu ganhasse dinheiro às custas dos meus importunadores? Esse é o plano de hoje. Sim, adoro esse truque. E daí? Se você é como eu, sua experiência com números tarifados foi comprar códigos de áudio no Dofus em 2010. Mas não dá pra fazer qualquer coisa com eles, senão sou eu que vou preso. Bom, já era de se esperar, mas quando você olha todos os números tarifados, nunca são números que começam com 01, 06 ou 07. E por um motivo, sempre são números que começam com 08. É o prefixo que mostra que são números pagos. Quando um número é exibido assim, é obrigatório ter uma sinalização específica. Esse quadro aqui, você já deve ter visto. É uma bagunça danada, tem várias cores. Isso aqui é quando é totalmente gratuito. Isso aqui é quando é um serviço gratuito mais o preço de uma ligação. Pra falar a verdade, não vejo diferença de uma ligação gratuita, mas enfim, isso não me interessa. Eu quero é cobrar. Quando é pago, precisa mostrar sim e indicar o preço da ligação. Esse é o primeiro ponto complicado do conceito. Por exemplo, imagine vazar meu número sem querer em um vídeo. Bom, se o número, ao invés de ser esse, for esse aqui, aí de cara, acho que vou receber menos ligações. Agora, vou ser sincero, meu objetivo não é ficar milionário com meu número tarifado. É mais pra tentar entender como isso funciona. E pra falar a verdade, pra evitar qualquer problema, acho que vou reembolsar eu mesmo todas as pessoas que ligarem pro número de telefone. Porque senão sinto que vou acabar levando bronca. Mudando de assunto, falando em Troller, no meu celular está o Iwin. Não perguntem por que a foto é do Tibo InShape. Vou tentar pregar uma peça nele também. Bom, por enquanto eu fiz o mais simples, que foi ter a ideia, mas a verdade é que eu não faço a menor ideia de como criar um número tarifado. Então comecei a pesquisar um pouco e descobri um mundo totalmente novo. Enquanto pesquiso, preciso mostrar como é ser chamado diariamente por pessoas aleatórias. É insuportável. Isso me irritou, então decidi pressioná-los de forma leve. Faz parte do jogo. Alô? 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 Vocês podem parar de me ligar, por favor. Se continuarem, vou chamar a polícia. Que bagunça é essa? Tem um youtuber que divulgou o número dele. Mas eu não tô nem aí pra isso, sei lá. Essas histórias de YouTube não sei o que, isso me irrita, parem de me ligar. Depois fui adicionado ao grupo do WhatsApp do aniversário do cara. Era meu aniversário. É curioso acompanhar a vida privada das pessoas assim. Quem pode vir no meu aniversário sábado às 15h30 do grupo Prefiro Luiz? Vocês conseguem fazer frases claras? Façam frases, não só palavra-chave. O coroa está aqui. Sim, Luiz. Quero muitos comentários pro Luiz. No grupo todos os números começam com mais 41, código da Suíça. Eu pensava que suíços eram civilizados, mas são como a gente. Afinal, suíços não seriam franceses sem dívidas. Não sei, mas ao menos temos um número tarifado para criar. Ok, então, o que a gente chama de número tarifado nesse meio tem um nomezinho e se chama serviço de valor agregado, o sabor dos nomes burocráticos. Nas minhas pesquisas, encontrei vários serviços para criar esses famosos serviços de valor agregado, incluindo todas as operadoras tradicionais, Orange, SFR, Bouygues, Free e até a hospedadora OVH. Há empresas menores especializadas nisso, e foi nossa escolha. Após muita papelada, em poucos dias, teremos nosso próprio número tarifado. Na moral, se isso não é ostentação, na verdade, eu gostaria, neste ano de 2026, de criar um pouco do Fuse Cinematic Universe. Por isso, fico pensando se deixo ou não as coisas que faço nos vídeos online. Por exemplo, recentemente coloquei o site fuseusb.fr de volta no ar. Estou em dúvida se mantenho um número tarifado após o vídeo. Depois poderíamos ter várias coisas bem malucas. Tipo, eu poderia falar pras pessoas: ei galera, eu tenho um número tarifado. Vocês têm um número tarifado? Se alguém vier flertar comigo na rua e perguntar qual é o seu número, eu poderia dar o meu número tarifado. Isso nunca vai acontecer, mas vou decorar só pra isso. Enfim. Enquanto não descubro como divulgar minha besteira discretamente, me perguntei quanto isso renderia. Essa é a verdadeira questão ao criar um número tarifado. Será que, por exemplo, eu posso, criar um número onde quando você liga você ganha 100 paus? Bom, obviamente o contrário me surpreenderia, mas a resposta é não. Existem limites máximos que são definidos por lei. O máximo é 80 centavos por minuto, ou 3 euros por chamada. Tudo bem, não queria enganar meus perseguidores, mas é bom saber. O que também significa que na época, quando a gente comprava audiotéis pelo telefone, era por isso que a gente tinha que ligar e ligar e ligar até conseguir códigos de áudio suficientes. Então, que preço eu vou colocar? O preço máximo, obviamente. Mas eu tenho outro problema. Na verdade, não é possível simplesmente fazer alguém pagar e não dar nada em troca. Não é à toa que esse negócio se chama número de valor agregado. Valor agregado, como o IVA, termo favorito dos empreendedores.
Então, o que eu pensei, para que o número seja realmente um número de valor agregado, é que quando as pessoas ligarem, eu vou dar um código de desconto para a FuseShop, que obviamente equivale ao preço da ligação. O problema desse conceito é que posso perder dinheiro se usarem meus códigos. Por exemplo, ligo para meu número tarifado e pago 3 euros. Recebo um código da FuseShop que reduz meu pedido em 3 euros. Só que como Fuse, por trás disso, o problema é que eu não vou receber 3 euros porque tem a margem da operadora, tem a margem do site que me permitiu criar o número tarifado, etc. Então dos 3 euros eu recebo 1,60€. Então não usem meus códigos de desconto da FuseShop. Aqui estou mostrando vários, mas não é pra usar. Sério, vocês vão me arruinar. Mas de qualquer forma, eu acho que os inscritos que ligarem para o meu número não vão querer um desconto na FuseShop, né? Eles vão mais querer falar comigo. O outro problema com isso é que quando as pessoas ligarem para o meu número tarifado, elas são legalmente obrigadas a ouvir essa mensagem antes da ligação. Após o sinal sonoro, esta ligação será cobrada em 2,99 euros por chamada. Se você desligar antes do fim da mensagem, não recebo nada e você não é cobrado. Depois pesquisei e vi que deveria ter as estatísticas de quantas pessoas ligaram, que é o que mais me interessa. Mas na verdade, até me convém que as pessoas não sejam cobradas caso me liguem, porque eu não quero ter problemas. De qualquer forma, lembro a vocês, eu vou reembolsar todo mundo, a não ser que graças a isso eu ganhe vários milhões. E aí olha, talvez a gente possa negociar, mas enfim... É isso, o que eu fiz foi gravar uma mensagem curta que eu quero que as pessoas ouçam quando ligarem. As pessoas vão ouvir a mensagem e logo depois vai ter um código aleatório do FuseShop. Curioso é que o código de desconto não é gerado pelo número. Precisei criar uma lista enorme com todos os códigos para cada pessoa. E cada vez que uma ligação é feita, a gente passa para o próximo código. Isso é um detalhe técnico da coisa, mas eu achei interessante. Enquanto eu estava tranquilamente esperando meu número ser ativado, comecei a pesquisar um pouco mais sobre como realmente funcionam os números tarifados por trás. E eu descobri uma coisa incrível. Primeiro, é importante saber que todos os números de telefone que você usa, com tarifa adicional ou não são atribuídos aleatoriamente. Na França existe um órgão chamado ARCEP que é responsável por gerenciar os números de telefone. E eles os atribuem principalmente em blocos de 1000 ou 10.000 números. Ou seja, por exemplo, eles vão dizer, este bloco de tal número a tal número é o bloco dedicado a Free Mobile. Esse aqui é o da SFR, e assim por diante. E o que é realmente interessante é que essa lista está disponível publicamente na internet, eu estou nela agora. E aqui você vê que basicamente do número 01, 05, enfim, desse número até esse número, isso pertence ao operador FRTE. Acredito que a FRTE seja a France Telecom, antecessora da Orange. E logo abaixo, a todos os números franceses. Se você tem um número na França, então o seu número está necessariamente dentro desse intervalo de números. Claro, tem uma quantidade enorme de páginas. Isso, por exemplo, são os números da SFR. FRSP, eu não sei o que é. Deve ter da OVH também. Será que conseguimos achar os números da OVH? Não, não estão na lista. Preciso carregá-los. Vocês entenderam. O interessante é que, ao ligar para um número tarifado, ele redireciona para um número normal. O que significa que, se você encontrar o verdadeiro número de telefone que está por trás de um número tarifado, então você pode ligar e conseguir o serviço pago de graça. Foi exatamente isso que ocorreu com o Alopass nos anos 2000. Bastava ligar para um número achado pelos hackers com um plano ilimitado e conseguia códigos Alopass infinitos. Sinceramente, parabéns. Lembro também que esses códigos permitiam comprar produtos reais. Existiam sites como o Reimburse Stone for Fate, onde era possível trocar códigos por transferências bancárias. Quando o criador do site não teve problemas com o combate à lavagem de dinheiro, depois a técnica envolvida era um pouco complexa. Era preciso encontrar o arquivo com todos os números atribuídos que eu mostrei para vocês. Depois, descobrir qual operadora gerenciava o número do Alopass e ligar para todos os números da faixa até achar o certo. Hoje em dia isso ainda não seria fácil de fazer, mas na época era ainda mais difícil. Nos anos 2000 a técnica se chamava Wardialink. Deve ter sido um período bem divertido. Antes era possível mexer nas coisas, pois havia menos segurança. Hoje isso se tornou praticamente impossível. Na verdade, agora existem sistemas de segurança que detectam quando você liga para muitos números de uma determinada faixa e, na real, o servidor de chamadas percebe que você é um cara meio estranho e te bloqueia. Então, se vocês encontrarem um número gratuito do Alopass por trás, eu aceito, viu? Depois, eu acabei achando esse site chamado nonsurtax.com, o diretório esperto para economizar e conseguir fazer suas ligações. É um diretório que reúne os números gratuitos por trás dos tarifados. Por exemplo, eu tenho o número do Voyage SNCF, que normalmente custa 80 centavos por minuto, e logo abaixo, olha só, eu tenho o equivalente dele que não é tarifado. Bom, pode ser que não funcione e seja completamente um golpe, né? Falha na chamada, talvez tenham nefado o número, mas se precisar ligar para um número tarifado, vale a pena tentar. Ok, senhoras e senhores, finalmente recebi um e-mail dizendo que tenho acesso ao meu número tarifado. Olha, estou super empolgado, parece até dia de Natal. Vou ligar. Esta chamada custa 2,99 euros por ligação. Ok, acabei de pagar, já estou cansado de tantas ligações de vocês. Encontram meu número e ligam o tempo todo. É cansativo, é cansativo. Vocês não percebem porque vocês estão sozinhos aí, mas na verdade tem um monte de gente por trás.
Mas bom, olha, pelo menos já que você me ligou e pagou o custo da ligação, eu vou te dar um código de desconto para a Fuser Shop. É assim, é de graça. Aqui está o código. Na verdade não é de graça, mas... 4/21/2026, o código é esse. Ah, se alguém conseguir pegar o código é seu, hein? Aí eu admito, tá difícil, viu? Nossa. Bom, acabei de perder 3 euros, mas ao mesmo tempo esse era o objetivo. Na real é muito maneiro, eu gosto muito da ideia de ter meu próprio número tarifado. Eu também tenho acesso a esse back-end que me permite saber quanto eu ganhei. Aqui eu tenho minha lista de números. Dá pra ver que teve uma ligação que durou 0,90 minutos. Ou seja, 54 segundos de duração, sem nenhum rendimento. Acho isso um pouco estranho. Porque se eu tive uma ligação que durou 54 segundos, normalmente, a pessoa do outro lado deveria ter ouvido o... E depois disso, normalmente, ela paga. Então, eu fui investigar um pouco. E você está vendo esse número aí, embaixo de palier, a 299. Na verdade, isso corresponde ao tipo de número tarifado que eu tenho. E a 299 é um número tarifado por minuto. Ou seja, enquanto eu não ficar 1 minuto no telefone, eu não pago. Mas isso é ridículo. Enfim, isso quer dizer que eu posso conseguir os códigos de desconto da Fuser Shop de graça, então. Acho que isso é um bug da empresa do número, mas agora só tenho uma tarefa: vazar meu número. Para isso, vou usar 2 estratégias. A primeira é deixar meu número vazar acidentalmente numa live. Peguei meu currículo, origem do primeiro vazamento, e alterei para exibir o número tarifado no lugar do meu número. Para evitar problemas, coloquei a moldura obrigatória, o que deixa o currículo um pouco estranho. E para que ficasse um pouco menos estranho, o que eu fiz foi mudar a cor geral do currículo para que ficasse da mesma cor que o quadro. Bom, admito que se a pessoa olhar por mais de 2 segundos, fica bem óbvio. Mas eu acho que o que vou fazer durante minha live é mudar de aba por meio segundo, e depois vou fingir que fiquei sem graça, e acho que isso vai ser suficiente. Bom, o problema é que, mais uma vez, não encontrei nada melhor para transmitir do que OpenFront. É o mesmo jogo do vídeo em que trolei vocês sobre a Coreia do Norte. Assim que eu começar a live, vocês vão notar algo estranho. Olá, e bem-vindos a mais uma transmissão de OpenFront. Fazia tempo que eu não jogava. Pensei que seria legal fazer uma live, ainda mais porque em 2 semanas terá um torneio de OpenFront com prêmio de até $600. Então eu gostaria de participar só pela diversão. Não sei se o mapa de DJ ainda está no jogo, espera aí, talvez a gente possa conferir, né? Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Isso é... de jeito nenhum. É, não. Ah, foi mal. Sim, esse é meu currículo, mas vocês não viram nada. Não tem muita gente na live. Vamos fingir que nada aconteceu, ok? Isso fica entre a gente. Combinado? A primeira estratégia foi um sucesso. Até agora não recebemos ligações. Acho que leva de 1 a 2 dias para atualizar no painel. Na segunda estratégia, vou vazar meu número em um vídeo e criei um formulário de inscrição para isso. Cadastre-se para acessar todas as funcionalidades do site. Fingi que me cadastrava em um site, coloquei o número de telefone e deixei claro o campo obrigatório na interface. Vou fingir um erro na edição para mostrar o número rapidamente. Pronto, o vídeo está feito. Vamos conferir se ficou convincente enquanto falo aqui. E aí, por um instante, se eu voltar um pouco... Perceba um flash rápido, como se trocasse de aba e o número aparecesse. Deixo claro novamente, todas as pessoas que ligarem serão reembolsadas. O objetivo não é lucrar, só saber quantas pessoas ligariam. E também ensinar uma boa lição de que não se deve ligar para os números dos youtubers, porque isso é meio chato. E justamente falando nisso, eu preciso pensar em como vou reembolsar as pessoas. Inicialmente, eu pretendia abrir um e-mail onde as pessoas poderiam me mandar uma mensagem dizendo que, bom, elas ligaram e gostariam de ser reembolsadas. Acho que vocês já percebem um pouco o problema que isso pode causar. Não, eu já imagino 52 mil e-mails de pessoas dizendo: sim, Fuzi, eu liguei 52 vezes. Você tem que me reembolsar 300 euros. No começo, eu achava que simplesmente não era possível recuperar a lista dos números que me ligaram. Só que na minha interface, olha só, eu posso baixar um arquivo CSV que contém a lista de todos os números que me ligaram. E aí, o bônus é que eu também poderia ligar de volta para as pessoas que me ligaram, só para dar uma bronca nelas pelo telefone. E para reembolsá-las. Sim, escutem. Agora preciso esperar alguns dias para o painel atualizar e ver os resultados. Acho que no ao vivo teremos no máximo 2 ou 3 ligações, e no vídeo cerca de 10. Pronto, os anzóis foram lançados. Daqui em diante não depende mais de mim. Enquanto isso, entrei num túnel gigante pensando, será que não posso comprar minha própria faixa de números de telefone? Não seria estiloso? Então, eu expliquei isso pra vocês agora há pouco, mas hoje, o número que vocês têm, o seu número de telefone, ele pertence à sua operadora. Sua operadora basicamente aluga o direito de usar seu número em troca do valor da assinatura. Seria um baita orgulho nerd ter minha própria faixa de números que eu possuo. Tipo, não seria só meu número da Free Mobile que eu pago.
Seria meu próprio número, e eu saberia que ninguém mais poderia pegá-lo depois. Na verdade, isso até poderia ser um ótimo investimento. Um número eu pesquisei na internet custa mais ou menos 2 centavos por ano. Nem é tão caro assim, na verdade. Sinceramente, as operadoras estão enganando a gente um pouco, né? Será que a gente não é a vaca leiteira deles? Até agora vocês foram feitos de trouxa e precisam dar uma lição na sua operadora. Bom, mas na verdade, as operadoras, além de pagar pelo número, também tem que pagar toda a infraestrutura, as antenas, o serviço de atendimento ao cliente, essas coisas. Não coloquem palavras na minha boca. Mas então, eu acho que os números são meio que um investimento para o futuro, porque quanto mais o tempo passa, mais números são usados, já que a quantidade de pessoas na França só aumenta. Em algum momento, os números vão aumentar e os preços subir. Por exemplo, quem é mais velho lembra que antes os celulares começavam com 06. Depois que acabaram os números começando com 06, passaram para 07. Curiosamente, isso é parecido com os endereços IP. Na verdade, os endereços IP com os quais você se conecta atualmente à internet, ou seja, o endereço que é dado para identificar seu computador pelo seu provedor de acesso à internet, também podem ser comprados. É mais ou menos o equivalente aos números de telefone, só que na internet. Isso aí, veja só como evoluiu o preço desses famosos blocos de endereços IP. Ou seja, se você comprou naquela época, você está muito bem, viu? Bom, mas não é barato, já que um bloco de 256 endereços IP custa cerca de 10 mil dólares. Inclusive, quase compramos um para o Palladium. Achávamos que ainda não estávamos falidos o bastante. Mergulhei nisso, acho interessante, mas não é possível comprar faixas de números como uma operadora. Na verdade, não dá para comprar. É a Arcep que aluga para as operadoras, e ela se reserva o direito de cancelar o seu aluguel se você não usar corretamente o seu número de telefone. Acho que se você tiver uns 50 mil números no seu nome e não usar, a Arcep vai dizer: você está exagerando, vamos pegar de volta. Mas isso me deu uma ideia. Tô pensando em fazer um vídeo onde eu testo os investimentos mais malucos possíveis. Tipo, por exemplo, ninguém fala de investir em endereços IP, né? Se vocês tiverem interesse, se inscrevam e a gente vai tentar fazer isso. Beleza, então se passaram alguns dias e eu finalmente tenho os resultados de quanto eu ganhei com o meu número pago. Eu não tenho exatamente a divisão de quanto eu ganhei com a live e quanto eu ganhei com o vídeo, mas o que eu sei é que no total, 21 pessoas ligaram pro meu número. Tudo isso por 19 minutos de ligação e no fim essa confusão me deu 13,60 euros. Lembrando que só para configurar meu número pago, gastei 60 euros. Então, claramente, estamos longe de ser rentável. Agora, o que é interessante é que eu dei uma olhada no Fuse Shop e ninguém usou o meu código de desconto. Era exatamente o que eu pensava. As pessoas que queriam me ligar, elas queriam me ligar para fazer uma piada ou para conversar comigo, sei lá, mas elas não estavam necessariamente interessadas no desconto do Fuse Shop. Agora, também é preciso lembrar que eu vou ter que reembolsar todas essas pessoas. Os 13,60 € que eu ganhei aqui correspondem à minha renda. Só que, obviamente, eu não recebo o valor total do que custa a ligação. Na verdade, dos 3 euros que custam as ligações, eu recebo apenas 1,70 €, o que faz com que o total que eu vou ter que reembolsar seja de 24 euros. E ainda, dos 13,60 € que eu ganhei, vou ter que pagar o IVA. Imposto sobre Valor Agregado, essa palavra incrível. No geral, foi um puro prejuízo pra mim, mas aprendi um monte de coisas. Se quiserem me acompanhar nessa busca por aprender coisas inúteis, deixem o like, se inscrevam e paguem o número.